Seu meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos ainda falando sobre as parábolas e estamos no livro de Mateus. Algumas parábolas nós também mencionamos outros livros. Então pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Hoje nós vamos falar de duas parábolas, né? A primeira delas é a da ovelha e da seara. Esta parábola está colocada no livro de Mateus, no capítulo 9, do 36 ao 38. Então, diz lá, do 36 ao 38. Jesus estava fazendo o seu ministério entre as pessoas, ele estava viajando e ele via a situação destas pessoas, uma situação precária, e o seu coração se condoía por essa situação das pessoas. Então, ali em 36, ele diz o seguinte: vendo ele as multidões, tinha grande compaixão delas, porque andavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas os ceifeiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a sua seara. Então, o que nós temos aqui, amados? Na verdade, ele está usando duas figuras. Ele está usando a figura das ovelhas e está usando a figura da seara, das plantações. Então, quando ele vê estas pessoas perdidas, essas pessoas como ovelhas sem pastor, ele se condói com isso, ele se comove com isso e ele diz aos seus discípulos: eles estão prontos para serem colhidos. Então vamos pedir trabalhadores para esta seara. Vamos ver os detalhes desta parábola? No primeiro momento, ele compara estas pessoas com ovelhas sem pastor. A atividade de pastoreio de ovelhas era muito comum. Lembrem-se que nós temos personagens muito famosos, bastante importantes para o judeu, que eram pastores. Davi era um pastor. E ele foi tirado do seu pastoreio com as ovelhas que ele tinha para pastorear o povo de Deus. Para pastorear o povo de Deus. Então, o que acontece agora é que Jesus ele se coloca como pastor dessas ovelhas e ele está vendo, poxa vida, essas ovelhas precisam de um pastor, essas ovelhas estão perdidas, essas ovelhas estão desgarradas. E olha aqui o que diz Isaías a respeito disso. Isaías 53, 6. 53, 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então, o que acontece agora é que ele está falando aqui, essa passagem de Isaías, ele está falando sobre Jesus, né? Ele está falando sobre o sofrimento que Jesus teve na cruz. Então, se o amado olhar um pouquinho mais para cima, o versículo 4 e o 5, né, fala exatamente do sofrimento que Jesus teve ao passar pela cruz. Ou seja, ele assumiu tudo isso sobre si, exatamente para salvar estas ovelhas. Então, Isaías está falando do Messias. E aqui nós estamos vendo Jesus usando esta mesma terminologia, esse mesmo sentido, esse mesmo símbolo, para explicar a sua função aqui na Terra, quando ele veio aqui para nós. Então ele está dizendo que elas estão cansadas, desgarradas, perdidas. O que ele quer dizer com isso? Significa dizer que estar desgarrado quer dizer que está afastado
da rota, está afastado do lugar que deveria seguir, que ele não está andando no caminho, portanto, é uma pessoa que se perdeu. Ela não está andando pelo caminho que tinha que andar. Por quê? Porque ela se perdeu. Mas por que ela se perdeu? Porque ela não tinha pastor para seguir. Ela não tinha alguém a lhe mostrar o caminho. A ovelha precisa de alguém para lhe mostrar o caminho. Ela está perdida porque foi abandonada. Ela está perdida porque ela é uma vítima de uma orientação ruim. Porque o pastor que está sobre ela não é um bom pastor. É um pastor que ensina errado, é um pastor que vai pelo caminho errado. E os fariseus estavam fazendo isso. Na verdade, o que Jesus está dizendo é: estes estão perdidos, mas eles são ovelhas que precisam ser resgatados. Quem está resgatando estas ovelhas? Jesus veio para resgatar essas ovelhas, porque todos nós éramos como ovelhas perdidas. Nós não sabíamos por onde ir, porque tudo que nos diziam eram ensinamento errado, era ensinamento desviado, e portanto nós andávamos por um caminho ruim, por um caminho errado. Nossas almas estavam perdidas. Então, o que agora nós precisamos? De um verdadeiro pastor. E Jesus veio como um verdadeiro pastor. Ele veio para nos defender deste caminho errado, nos resgatar. Nós estávamos perdidos. Jesus veio e disse: não é por aí, é por aqui. E nos mostra o verdadeiro caminho. Nós, como ovelhas, as ovelhas não sabem se defender, as ovelhas precisam de ajuda. Então nós precisamos de um pastor de verdade, de um pastor que pastoreie, de um pastor que nos ensine, de um pastor que nos proteja, que nos defenda. Tá? Este é Jesus. Este é Jesus. Tá? Então, aqui ele está dizendo: eles estão perdidos. Vamos recolocá-los, vamos resgatar estas ovelhas. E aí ele muda o símbolo, a simbologia para a seara. O que é uma seara? Seara é um campo. Seara é uma plantação. Então, quando eles plantavam a terra, quando eles cultivavam, eles preparavam a terra, eles cultivavam a terra, aquilo ficava pronto para a colheita. Então, quando Jesus olhava aquela multidão, ele via aquela ovelha perdida, mas ele também via uma seara pronta para ser colhida, uma seara pronta para ser recolhida no celeiro de Deus. Ou seja, as almas estavam prontas para a salvação. Era só necessário que alguém fosse lá e dissesse: esta é a salvação. Então era preciso colher algo que já havia sido plantado. Lembram, amados? Então eu preciso preparar a terra, eu preciso plantar, eu preciso dar condições daquela semente frutificar e eu preciso depois colher. Então são as fases de toda a plantação. Aqui, Jesus já está na última fase. Eles estão prontos. Então eles podem ser colhidos. Aqui nós temos a seara pronta para colheita. Não é plantio, nós não estamos falando em semear, nós estamos falando em colher, nós estamos falando em estou com alguém pronto para ser colhido para o celeiro do Senhor, para participar do reino de Deus. Então, quem vai ser chamado? Quem estiver e se colocar pronto, qualificado para este trabalho, que é um grande trabalho. Ele diz que a seara é grande e, portanto, é necessário muitos trabalhadores. Tá? Então, nós temos muito trabalho a fazer. E aí a gente não pode ficar, mas é. Não, a gente precisa de ajuda, a gente precisa. Quanto mais pessoas para fazer a obra de Deus, melhor. Melhor, porque nós precisamos
de auxílio para esta grande colheita. As pessoas estão prontas. Nós precisamos de obreiros qualificados para a colheita. Uma outra parábola não está na sequência imediata, mas está logo em seguida, em Mateus 10, 32, 38. Então ele diz ali, Mateus 10, 32, 38. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. E ele continua: não penseis que vim trazer paz à terra, mas vim trazer paz, não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim trazer divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não vem após mim, não é digno de mim. Muito bem. Quem são esses trabalhadores qualificados? São trabalhadores que escolhem um caminho. E ao escolher este caminho, não pense que a vida vai ser fácil, Jesus está falando. Não pense. Eu preciso de trabalhadores para a seara, mas esses trabalhadores têm que estar comprometidos. E eles não podem ficar entre uma coisa e outra. Eles devem escolher confessar. Então, assim diz o Senhor. Veja lá, a primeira condição aqui que ele coloca é a confissão. Necessário é que o homem confesse Jesus diante dos homens. E, amados, olha que coisa interessante. Quem não é de Deus não consegue fazer isso. Ele não consegue reconhecer Jesus como Filho de Deus, aquele que veio trazer salvação. Ele não consegue fazer esse reconhecimento. Então, quando se confessa Jesus como único, suficiente Salvador diante dos homens, como o Filho de Deus, o que veio para fazer esta obra, nós estamos nos colocando diante do mundo numa posição muito específica. Eu estou dizendo que entre o mundo e o reino de Deus, eu escolho o reino de Deus. Eu escolho o que está superior. Eu confesso a Jesus diante dos homens. E Jesus diz que quem fizer isto será confessado diante de Deus por ele. Ou seja, ele nos confessará diante de Deus. Este é meu. Não toca, este é meu. Ao contrário, se nós negarmos a Jesus diante dos homens, ele não pode nos confessar diante de Deus. Eu não conheço. Te afasta de mim e vai para fora, onde haverá choro e ranger de dentes. Eu não te conheço, nunca te conheci. Então, a primeira situação é confessar a Cristo como único e suficiente, como Filho de Deus, que veio fazer isso. E veio fazer essa salvação e confessamos isso diante dos homens, para que nós possamos ser confessados diante de Deus por Ele. Aí o que há de consequência para isso? Só o que é bom? Espiritualmente, só o que é bom. Mas no nosso mundo, Jesus está dizendo que nós haveremos de ter dificuldades. Ele está dizendo que haverá guerra entre os que são de Deus e os que não são de Deus, entre os que são do reino e os que são deste mundo.
Haverá guerra, sim, haverá guerra, porque há divisão. Amado, há divisão. Nós não pertencemos mais a este mundo e, portanto, nós seremos execrados, perseguidos, nós seremos, passaremos por provas, passaremos por testes, nós seremos colocados, inclusive, à morte. É o que está acontecendo no mundo hoje. Veja os noticiários. Cristãos estão sendo perseguidos até a morte em muitos lugares do mundo. Suas casas, suas igrejas estão sendo queimados, estão sendo destruídos, eles estão sendo mortos, seus corpos estão sendo dilacerados. Porque existirá guerra entre quem é do bem e quem é do mal. Então, o que Jesus está dizendo para nós aqui? Não espere que aqui vai ser uma luta fácil. Não será. A oposição é mortal, inclusive chegando a dividir famílias. Quantas vezes nós já vemos isso? Às vezes um filho é convertido, o pai e a mãe não é. E aí começa a disputa dentro da família. Às vezes a mulher é convertida, o marido não é. Às vezes o marido é, a mulher não é. E assim sucessivamente. Então nós vemos que até dentro da família haverá dissensão, haverá separação, haverá divisão. Por quê? Porque nós temos dois reinos que estão em combate: o reino do bem e o reino do mal. Como resultado, nós vamos ter sofrimento, perseguição e até a morte. Mas nós devemos estar preparados para isso. Por quê? O nosso mundo não é daqui. O nosso lugar não é aqui. Nós temos um outro lugar para nós. E tudo que nos acontece aqui é oportunidade para granjearmos a nossa coroa com as pedras de recompensa por tudo que nós fazemos aqui. Aqui nós não vamos ter recompensa. Aqui nós só vamos ter sofrimento, nós vamos ter perseguição. A promessa que nós temos é a vida eterna, é uma recompensa eterna, é uma coroa de vida, é uma coroa de pedras, das obras que nós podemos fazer para Deus. O que nós temos de recompensa são vestes brancas, uma cidade eterna, uma cidade, uma Jerusalém eterna. Essa é a nossa recompensa. Aqui, eventualmente, nós só teremos de sabores tristezas, né? Mas nós não temos que nos preocupar com estas coisas daqui. O que nós precisamos, Deus suprirá. A nossa vida, Deus manterá, até o momento em que nós seremos chamados à sua companhia, a uma vida eterna com Ele. Amém, amados? Isto é muito sério. Isto é muito, muito profundo e muito, muito sério. Então, nós teremos sempre a espada entre os que são de Deus e os que são deste mundo. Amém? Deus abençoe.